Ah, meus queridos e maravilhosos alunos, acharam que não ia ter aulinha de geografia? Sim, ela está aqui. Bom dia, meus queridos e maravilhosos alunos. Hoje a aula será rápida, prática, tá bom? Não terá exercícios, será somente uma aula explicativa e também a leitura do aluno. Queridos e maravilhosos alunos, lembrando que na última aula finalizamos a apostila número 6, onde boa parte dos alunos já entregaram os exercícios da disciplina, tá bom? Não estarei disponibilizando exercício no sistema etapa essa semana, pois a apostila número 7 é continuação da apostila número 6, onde falamos das questões ambientais. Lembrando que a apostila número 6 é as questões ambientais voltadas à nossa atmosfera, no total, né? Onde que vai impactar o clima, a vegetação, né? Através de vários biomas. Mas hoje vamos fixar as questões ambientais aqui no Brasil. Vamos falar um pouco da legislação criada para a proteção ambiental no Brasil, tá bom? Então, para início de conversa, vamos à nossa aula. Ah, e mais uma coisa. Não se esqueçam de entregar os exercícios referente à apostila número 6. Lembrando que boa parte dos alunos já entregaram, tá? Em torno de 90%. Falta você, meu caro aluno, que está perguntando, será que eu entreguei? Ah, eu esqueci. Não se esqueça, meu caro aluno. Vai lá, faz, entrega, porque senão depois o professor vai pesar na tua nota e vai ter que te pedir um trabalho de compensação dessas atividades. E não é necessário, né? Então, galerinha, dando início à nossa aula de hoje, vamos falar um pouco das questões ambientais aqui do Brasil, tá? Principalmente dentro da década de 1970, tá? Quando o homem se deu conta que ele depende, tá? Do meio ambiente para a sobrevivência, tá? Principalmente a sobrevivência da fauna e flora, da transição também climática do nosso planeta, ok? Então o homem se deu conta que poluir não é a melhor ação para o futuro. Quando a comunidade internacional se deu conta, galerinha, principalmente governantes, grandes organizações, principalmente a sociedade civil e também os ambientalistas, passou a se conscientizar, tá, dos danos causados ao meio ambiente pelas atividades econômicas humanas e limitações de grandes recursos naturais, além do desequilíbrio ecológico do nosso planeta, tá bom? Então o homem se deu conta que ele estava causando grandes danos a grandes recursos dentro do meio ambiente voltados à extração para atividades econômicas, né? Então o homem se deu conta que a retirada principalmente de recursos naturais causava uma falta de equilíbrio ecológico do nosso planeta, né? Isso acontecia, né? E acontece frequentemente até os dias de hoje. Então, para sanar esse sangramento dentro das questões ambientais, aí, dentro da ecologia do planeta, eles fizeram uma grande conferência, principalmente grandes países que precisam deste grande recurso, tá? Isso aconteceu lá em 1972 em Estocolmo, aquela conferência das Nações Unidas que o professor mostrou para vocês lá no slide, tá bom? E basicamente qual que era o fundamento? Era sim falar dos grandes países primordiais aí, onde tem a abundância desses recursos, principalmente a América do Sul, e grande parte está sim concentrado dentro da nossa floresta amazônica. Lembrando que a floresta amazônica, ela não está somente no Brasil, ela está em outros países que iremos estudar daqui para frente, tá bom? Aí na década seguinte, tá, o debate sobre a necessidade de uma política ambiental veio à tona e foi ampliado isso lá em 1991, onde foi promulgada, tá, a Lei 6.938, que basicamente instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, principalmente aqui no Brasil, tá? Foi um marco internacional para a gestão do meio ambiente brasileiro. Em 22 de fevereiro de 1989 foi criada uma outra lei, tá? Que é
voltada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, de Recursos Naturais e Renováveis, que é o IBAMA. Então, quando falamos no IBAMA, falamos basicamente em recursos renováveis. Aí eu vou perguntar para vocês, meus queridos alunos, o que é renovável e não renovável? Vocês lembram? Tenho certeza que sim. Renováveis são basicamente as águas, né? São o sistema hídrico que move uma certa energia chamada energia causada através de turbinas, a movimentação de turbinas, que vai ser transmitida através de redes subestações que vai chegar até a tua casa. Aí eu te pergunto, tá, professor, mas como que se chama? Opa, lembra do sexto ano? As hidroelétricas, tá? Que é sim renovável. A água ela é renovável, tá? Então, quando falamos em renovação, principalmente do ambiente, falamos da atmosfera, pressão do ar, temperatura e que vai mudar um clima, que vai alterar um tempo momentâneo, que tem uma diferença entre tempo e clima, tá? E vai sim afetar grande parte de uma biodiversidade dentro de um bioma, principalmente aqui no Brasil. Então foi criado leis que visavam grande parte dos recursos naturais renováveis, tá bom? E lá em 16 de outubro de 1992 foi criado o Ministro do Meio Ambiente, tá? Órgão de poder executivo da administração federal com o objetivo de pensar e criar uma política pública de meio ambiente no Brasil. Apesar, galerinha, de não funcionar de uma forma adequada, o sistema de leis voltadas ao meio ambiente, o Brasil é referência, tá bom? Os outros países não visam tanto uma legislação em cima do meio ambiente porque eles não existem no país, em vários países aí espalhados pelo mundo, principalmente os países que utilizam os nossos recursos minerais naturais, tá? Eles basicamente não têm leis ambientais tão severas igual aqui no Brasil, porque não necessitam dessa ferramenta. Simplesmente eles vêm até o Brasil, até a América do Sul e retiram de uma forma legal, onde o Brasil facilita a extração ou extrativismo, na verdade, dos recursos naturais, minerais e vegetais, tá bom? Então, mesmo assim, a legislação ela é severa, mas infelizmente dentro do território brasileiro não existe fiscalização, não existe órgãos necessários para que isso não aconteça, ok? Aqui vamos falar um pouco da Constituição Brasileira, lá de 1988, referente à questão ambiental, tá bom? Lembrando, eu acho que o professor de História já falou, que temos diversas constituições ao longo da existência do Brasil, né? Durante centenas de anos aí, foi criado várias legislações, tá? E a última Constituição brasileira decretada foi lá em 1988. Posso estar falando um pouquinho mais, mas não vou me postergar referente a isso, porque depois acabo tirando o tempo da aula e o professor de História está bem mais habituado a falar disso do que eu. Segundo a Organização das Nações Unidas, que é a ONU. Lembrem-se disso, galerinha, pelo amor de Deus. Isso aqui cai no Enem, tá? O que é a ONU? Opa! Sim, são uma junção de várias nações que se uniram em pró não só ao meio ambiente, sim para sanar questões de conflitos pelo planeta, tá? O Brasil possui em sua Constituição uma das legislações mais avançadas, como o professor falou, do mundo em relação às questões ambientais. A Constituição Federal trata-se de forma abrangente aos assuntos ambientais, tá? Reservados à União. O que é a União? Sim, os estados e também ao Distrito Federal. Quando falamos da União, falamos de todos os estados dentro da nossa legislação aí dentro do nosso país. Os estados são, a União são os estados que fazem parte de um sistema federativo que é o Brasil, tá bom? E também os municípios, que são cidades dentro de estados. A tarefa de proteger o meio ambiente e também de controlar a poluição. Quando falamos em poluição, não falamos somente da poluição através
da emissão de CO2, falamos da contaminação do solo, de rios, né, lagos, fontes, tá? Então, quando falamos na poluição, temos diversos tipos de poluição. Temos a poluição do solo, a poluição atmosférica, temos a poluição das águas, tá bom? Então, basicamente, as leis federais voltadas a controle dessas multinacionais que vêm e também doação do homem voltado ao meio ambiente. Sabemos que dessa forma não é tão prática, não é tão funcional, mas infelizmente temos alguns artigos que vocês vão estar lendo, principalmente dentro da nossa Constituição brasileira, lá no capítulo, fala um pouquinho do meio ambiente. Tá? Aqui vai estar fragmentado em azul as repartições dentro de artigos, tá? Principalmente do artigo 225, que fala basicamente do direito do meio ambiente. Tá? Fala um pouco no equilíbrio que tem que ter dentro de uma diversidade, dentro de uma flora, uma fauna, quais são os fundamentos de penalidade à grande modificação do clima, também a modificação do solo e também da nossa atmosfera. Sabemos que, na verdade, as leis que são criadas, gente, por um sistema, principalmente o sistema, só existe um sistema que cria lei no Brasil, que é o legislativo, tá? Simplesmente o legislativo elabora e cria as leis, que vai para o Senado para votação, que também faz parte do legislativo, depois vai para o judiciário, que é a nossa balança da Constituição, aonde que está basicamente o judiciário são juízes, né? São de alto escalão, principalmente supremos tribunais, aonde vão avaliar se essas leis estão cumprindo a Constituição colocada em 1998, e em seguida vai para o presidente da República para ele sancionar essa lei, botar em prática ou vetá-la, ou então o presidente ele tem a possibilidade de vetar e sancionar uma lei, jamais criar um processo de criação de lei, tá? Então o presidente da República ele só tem o papel de executar, por isso que é o executivo, a execução da legislação criada e verificada pelo judiciário, tá bom? Então por isso que se chama balança da Constituição, o judiciário, porque ele é um sistema, né? Basicamente um poder junto com o outro. O executivo cria, um fiscaliza e o outro executa, tá bom? Vamos falar na verdade dessa lei de 1998. Ela estabelece, foi sancionada ali algumas ações penais e administrativas para grandes infratores e agressores que cometem algum crime contra o nosso meio ambiente aqui no Brasil. Então, eu vou pedir para vocês estarem lendo, tá? Aqui temos as grandes estabilidades, principalmente voltadas dentro da lei, que é a unidade de conservação, que são parâmetros que dão a definição para o funcionamento do nosso ecossistema, porque o homem tem que praticar ações dentro das conformidades para modificar uma área, um território, o tempo atmosférico, porque o tempo ele sim é modificado através de queimadas irregulares. O tempo atmosférico ele muda através de alta e baixa pressão. Também se muda através da absorção do solo, quando não tem aquela permeabilidade. Quando o homem desmata, também não tem aquela evaporação, a transpiração que vai causar os grandes rios flutuantes, que vão se encaixar dentro dessas atividades que são unidades de conservação. Tá? As estações ecológicas, reserva, parques, monumentos. Então, cada um tem um objetivo, também tem o acesso e o uso, e a posse e o domínio de quem tem aquela obrigação de cumprir aquela legislação que o professor acabou de falar, tá? Que foi a lei voltada lá em 1998, tá? Mas ela foi criada, tá? Ela foi sancionada, tá bom? Ela foi posta em prática em 1998, mas ela foi criada dentro do artigo 225 ali, aonde fundamentou a sua colocação, tá? Aqui temos então as proteções, essas proteções integrais, que são basicamente áreas voltadas
a domínios públicos, vocês podem observar, que são áreas públicas, como um parque, reservas, um parque ecológico diferenciado de um parque nacional, tá? Que tem uma grande diferença. Um parque nacional, ele abrange mais de 2 estados, tá? Ele não é responsabilidade somente de um estado único. E também o parque nacional, ele geralmente é uma reserva, tá? Porque ele vem definindo 2 tipos de biomas diferentes. Por exemplo, a região Nordeste e Sul do Brasil. Ali existe, né, uma grande difusão territorial e também de bioma. Então ali tem várias áreas de preservação, tá? Refúgio da vida silvestre, que é basicamente proteger ambientes naturais fundamentais para a existência ou reprodução de espécies da nossa flora e fauna, tá bom? Então tem que ter refúgios silvestres. Áreas de proteção ambiental, que eu acabei de falar, são áreas que tem que proteger aquela biodiversidade, aquela diversidade da fauna e flora também. Então tem essas incompatibilidades que vão atingir as unidades de conservação. Por isso que as diversas áreas de proteção ambiental existentes no Brasil têm que ter unidades que vão diferenciar e executar as leis dentro da nossa legislação brasileira, tá bom? Unidades de conservação às diversidades da área de proteção ambiental existentes no Brasil. Então, tem que ter dentro do parâmetro de lei criadas lá, como leis ambientais, um parâmetro também, tá? Esse parâmetro tem como tipo objetivo acesso e uso e também posse e domínio. Temos, por exemplo, a Floresta Nacional. Opa, qual é o objetivo dessa floresta? Promover o uso sustentável de recursos florestais. Pode ser, Floresta Nacional, um replantio para a extração de um tipo de recurso, tá bom? Acesso ao uso pode ser atividade de pesquisa, uma recreação, turismo, também o replantio através de uma grande multinacional, por exemplo, a celulose, o papel, pode sim, ela pode ser uma floresta nacional, a partir do momento que aquela área devastada ela seja replantada em uma outra área, tá? Isso acontece frequentemente aqui no Brasil. Entre outras que vocês também vão estar lendo, tá bom? Quais são os principais problemas ambientais aqui no Brasil? Quais são os principais problemas, na verdade, do meio ambiente aqui no Brasil? Sabemos que somos um país com 5 tipos de biomas diferentes, tá? Esses biomas têm como base, principalmente, o desmatamento, o extrativismo, onde também temos um desmatamento, o crescimento agropecuário no Brasil, que acaba afetando boa parte do cerrado brasileiro, também da Mata Atlântica, tá? Então, quando falamos em problemas ambientais, estamos falando aí numa modificação de rios, lagos, boa parte, principalmente dos rios e lagos, com a contaminação biológica também, tá? Que são a decomposição de esgotos, tá? Descartados ali, lixos orgânicos, a decomposição orgânica, que é aquela decomposição química que acontece, poluentes, principalmente resíduos tóxicos, né? Químicos que são dispensados em rios e lagos, acabam afetando boa parte do meio ambiente, porque você acaba ferindo uma fauna e uma flora que depende de um curso de um rio caudaloso igual aqui no Brasil, que são os ricos em grande parte de rios e lagos, né? Principalmente Rio Amazonas, Rio Paraguai, o Rio Uruguai, temos diversos leitos aí, o Rio São Francisco. E quando você acaba afetando este meio ambiente através dos cursos desses rios caudalosos, eles acabam afetando boa parte de uma flora e de uma fauna dentro dos biomas, tá? Dentro do sertão nordestino, do cerrado, dos pampas lá no sul, o desmatamento que vai afetar também através das queimadas. Então, os problemas ambientais são vários, tá? Então, vocês vão estar vendo, vão estar lendo também um pouquinho deste conteúdo aí. Então, galerinha, para não postergar, para não deixar muito maçante, eu sei que vocês têm exercício para terminar, eu não vou pegar
muito. Hoje foi só uma interação, falar um pouquinho das políticas públicas voltado ao meio ambiente. Vamos fragmentar de uma forma mais completa. Estarei disponibilizando um link. Se não for na aula de hoje, se eu não conseguir achar esse arquivo, eu vou estar disponibilizando na aula de sexta-feira, tá? Mas basicamente a aula de hoje é essa, foi um bate-papo, falar um pouquinho das políticas públicas voltadas ao meio ambiente no Brasil. Sabemos que existe uma Constituição que abrange, dentro dessa Constituição, uma lei que fala sobre as questões ambientais. É lá dentro do livro constitucional, dentro desse livro tem um artigo chamado artigo 225, que fala um pouquinho das leis de crimes ambientais, tá? E essas leis têm como base regulamentar e criar unidades de conservação, tá? Parâmetros como objetivo, quem pode ter acesso e quem pode usar, e quem tem posse e o domínio desta área, tá? Desse tipo de estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumentos naturais, entre outros, tá? Também temos mais unidades de conservação dentro de objetivos, acessos de uso, quem está usando, quem tem a posse e o domínio desta área e que tipo que é esta área, tá bom? E na próxima aula o professor vai voltar a falar mais um pouquinho. Sexta-feira está chegando, provavelmente eu vou falar sobre este conteúdo e vou disponibilizar um exercício para vocês, tá? Referente a essa demanda, a este assunto aqui. Se caso o professor não der exercício, vamos continuar debatendo e lá no final do bimestre vocês vão estar executando os exercícios e finalizando com a apostila número 8, que vai estar voltado a este conteúdo também. Certo, meus queridos? Sei que boa parte está sem a apostila, tá? Número 7. E eu vou estar dando print do que eu falei hoje aqui e disponibilizando para vocês fazerem a leitura lá no Classroom, tá bom? Eu agradeço a presença de todos. Não se esqueçam de executar os exercícios da apostila número 6. Fiquem com Deus. O professor está morrendo de saudade e até a nossa próxima aula.